Bom dia, boa tarde, Jobson. Iremos iniciar a apresentação sobre a segunda avaliação do projeto Etalar de Software. Meu nome é João Pereira, minha equipe é Anne Micaele, Cícero Romão e Eric Vinícius. Eu vou falar um pouco sobre a descrição do problema e sobre a introdução do modelo de domínio, certo? Bom, a gente pensou no problema como se pudéssemos fazer uma coisa da vida real. Então a gente pensou que somos uma empresa de livro e estamos vendendo um pouco devido à pandemia, onde as pessoas não estão saindo de casa, seguindo o regulamento, podemos dizer assim. E depois decidimos que iremos fazer um sistema de livraria online. Mas por quê? Mas para quê? Onde as pessoas possam comprar o livro na internet e a gente possa fazer delivery, para que elas não precisem sair de casa, certo? Nosso problema foi esse. Sobre o modelo de domínio. O modelo de domínio é a representação de classes conceituais do mundo real, que não são componentes de software. Ele não é um conjunto de diagramas que descreve classes ou objetos de software com responsabilidades. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é uma classe, o diagrama de classes completo. É só conceitual. É bem básico. Mas contendo todo o que o diagrama de classes deve ter e os outros diagramas também, certo? E podemos dizer mais aqui, ó. O passo mais essencial orientado a objetos na análise ou na investigação é a da composição de um domínio de interesse em classes conceituais e objetos individuais, e os quais nos interessam. E o modelo de domínio é ilustrado como um conjunto de diagramas de classe, nos quais não se definem operações. Isso quer dizer que é só o conceito daquelas classes, não que tudo vai ter naquelas classes, entendido? E também podemos dizer que temos a identificação e a estratégia para identificar essas classes conceituais. Mas assim, a gente não pode pensar que o modelo de domínio será melhor se tiver menos classes conceituais. É melhor ter mais excessivo, especificar excessivo ou essas classes do que não especificar tudo. Isso pode afetar lá no final, certo? E também tem a estratégia para identificar as classes. Podemos dizer que uma técnica útil, por sua simplicidade, é a análise linguística, identificar os substantivos e as frases que podem estar no lugar de um substantivo, nas descrições textuais de um domínio de problema e considerados como candidatos a classes conceituais ou arbítrios. Temos que ter cuidado porque isso pode gerar uma ambiguidade, certo? Então temos que ter muito cuidado, tivemos muito cuidado para quando formos elaborar o modelo de domínio, certo? E aqui são os requisitos para fazer as classes conceituais, certo? O que, o que a nossa livraria na internet vai fazer, o que ela vai precisar, certo? Discutir os requisitos de alto nível para o software a ser modelado e identificar classes conceituais relacionadas com o sistema, com os requisitos da interação com o cliente. Tá bom? A livraria vai ser baseada na web, a livraria deve ser capaz de vender livros com os pedidos aceitos através da internet. Aí o usuário deve ser capaz de adicionar livros em um carrinho de compras online, antes do processo de checkout. Da mesma forma, o usuário deve ser capaz de remover os itens do carrinho de compra. Aqui é todos os requisitos que o nosso diagrama, nosso sistema deve ter, certo? Ter um catálogo, fazer o login, essas coisas, normal. Realizar uma análise textual dos requisitos de alto nível e identificar quais classes verdadeiramente representam a classe do sistema. Para o próximo passo, podemos fazer o diagrama de classe do modelo de domínio. Assim chegamos à versão final do modelo de classe de domínio na livraria web, ilustrado pela figura abaixo. Aqui é o diagrama de classe conceitual, bem básico, não é aquele completo da UML, certo? É só mais o conceito mesmo. Bom, sobre o diagrama de classes do modelo de domínio, certo? Aqui, ó, o cliente vai ter uma conta, ele vai ter a avaliação se vai ser checado se ele pode ou não, se ele já está cadastrado ou não, podemos dizer assim. A lista de contas, o histórico de pedidos dele, os pedidos, qual o tipo de pagamento que ele vai ter, se é a cartão de crédito ou o boleto bancário. Aí vai ter o carrinho de compras e os itens, que ele pode colocar os itens ou excluir os itens, certo? Aí temos a expedição, o depósito. Aí temos nos livros, tem o catálogo, que é um mini catálogo, podemos dizer assim, e o catálogo global.
pareceres associados, o método de pesquisa, a lista de livros, quais os livros que estão listando, se é a lista de desejos relacionados aos recomendados, as categorias, aí os comentários sobre os livros, certo? É bem simples. Podemos ver aqui, ó, que isso aqui é o diagrama de classe conceitual, diferente do diagrama de classes, o ML, que é mais complexo, tendo todas as operações, certo? Então é isso, e o pessoal vai apresentar sobre os outros diagramas. Boa tarde, aqui é o aluno Eric Nobre do curso de Ciência da Computação na cadeira de PDS. Eu vou falar um pouco aqui sobre o diagrama de comunicação do nosso sistema. O usuário ele vai ter que solicitar o login, a interface, né? Ele vai informar os dados do seu login e ele vai ter que autenticar esse login para ele conseguir entrar no sistema. Ele dentro da interface, ele vai querer consultar os livros. Ele vai fazer com que a interface do sistema ele entre em contato com o banco e retorne todos os livros, porque ele quer consultar esses livros para efetuar uma compra. No banco ele vai ver, no login dele, né? Ele vai ver os livros que tem no sistema, todos os livros cadastrados para venda. Ele vai ver todas as recomendações dos outros usuários de livros, e ele vai ver a sua lista de desejos. E o livro aqui ele vai retornar todos os livros disponíveis. Enquanto houver livros, ele vai fazer esse loop aqui. Por quê? Porque enquanto tiver livro, o sistema vai mostrando para você que tem livro. Depois desse caso, que ele vai escolher o livro e tal, vai solicitar um carrinho para colocar esse livro para ele efetuar a compra do livro. Ele vai solicitar o carrinho e ele vai retornar o seu carrinho com o valor do livro desejado. Do carrinho ele vai solicitar a venda, né? Ele vai ver o valor final da compra e vai efetuar a compra. Isso na ordem: solicitar, consultar, mostrar, solicitar o carrinho para efetuar a compra e solicitar a venda. Isso na ordem cronológica bem dirigida, para que o usuário consiga, a fim, efetuar a função do sistema corretamente. Eu me chamo Anne Micaele e eu vou falar sobre o diagrama de classes, o ML. O nosso sistema se trata de um sistema de livraria, no caso. E eu vou iniciar falando sobre a classe cliente, né, onde ela vai ter um relacionamento bidirecional com a classe endereço. E o que seria esse relacionamento bidirecional? Essas classes, elas possuem conhecimento entre si através dos atributos internos, né? Um relacionamento de associação, que define o relacionamento entre duas entidades. No caso, a classe cliente, o cliente vai ter no mínimo um ou muitos endereços, e eu estou falando do conceito de multiplicidade quando eu falo que o cliente vai ter no mínimo um ou muitos endereços. E sobre a classe cliente, a gente vai ter como atributos nome, CPF e e-mail, que são informações importantes, né, para a identificação do cliente. E como método, na classe cliente, a gente vai ter cadastrar cliente. E em endereço, que é a classe que o cliente está se conectando, a gente vai ter como atributo CEP, endereço, número, bairro, que são as informações, né, do endereço. E como método a gente vai ter cadastrar endereço. Bom, já falei sobre a multiplicidade entre essas duas classes. Agora o login, ele está se conectando, também está tendo um relacionamento com a classe cliente, né? E em login a gente vai ter como atributos login e senha, que são as informações importantes para estar efetuando login, né? E como método a gente vai ter efetuar login. O login também vai estar se conectando, vai estar tendo relacionamento com a classe carrinho. Em carrinho a gente tem como atributo o código do pedido, status, né, o valor total. E como método a gente vai ter finalizar pedido, consultar pedidos, obter endereço de entrega e validar o usuário. Bom,
Sobre a classe carrinho, ela vai estar se conectando diretamente por associação também com a nossa classe livro, né? Onde o cliente ele vai escolher os livros que ele deseja e ele vai incluir, né, nesse carrinho. E sobre a classe carrinho e o seu relacionamento com a classe livro, essa classe também ela vai ter uma classe associativa aqui, no caso, que é item pedido, onde a gente vai ter como atributos o código do livro, o preço, né, o valor, a quantidade, e como método a gente vai adicionar o livro, né, adicionar item, que é o livro, no caso, remover também, a gente tem esse método de remover item e calcular o total. Já na classe livro, a gente vai ter como atributos nome, autor, editora, que são informações importantes do livro, né? São as informações do livro, que todos os índices, preço. E como método, a gente vai ter cadastrar livro, pesquisar livro, classificar categoria. E aqui, item pedido é onde ficam as informações importantes, né? Todas essas informações importantes. Por isso elas se conectam entre essas duas classes, carrinho e livro, que é onde a gente vai poder ver a quantidade, né, daquele item desejado, no caso o livro. E ela é uma classe associativa, como a gente costuma chamar. E sobre a multiplicidade entre essas classes, em um carrinho a gente pode ter muitos livros, e um livro ele pode estar em muitos carrinhos. Também por isso que a gente coloca esse asterisco da multiplicidade, né? A classe carrinho, aqui voltando, ela vai ter um relacionamento também com a classe pagamento. E também na classe pagamento, a gente vai ter como métodos obter valor pedido e efetuar pagamento. Também é onde a gente vai estar efetuando pagamento, né? Aí a gente vai ter essas duas outras classes se relacionando com a classe pagamento, que é, no caso, um relacionamento de herança, né? Ou generalização, como a gente preferir, onde nós vamos estar escolhendo de que forma nós vamos efetuar o pagamento, né? Através de depósito ou cartão. E aí a gente tem essas duas classes, que é cartão, onde a gente vai ter informações importantes para efetuar o pagamento através dessa opção, né, do cartão. E são os atributos como o número do cartão, né, titular, vencimento, código de segurança, e como método a gente vai ter efetuar pagamento. E vai ter também a classe depósito, onde a gente vai ter como atributo agência e conta, que são as informações importantes para efetuar o pagamento através dessa opção. E vai ter como método efetuar pagamento também. A classe livro aqui, ela também vai estar se relacionando com a classe editora, né? E com a classe categoria. Em editora a gente tem como atributo nome, né, endereço, telefone, CNPJ da editora. E como método cadastrar a editora, né? E na classe categoria a gente vai ter como atributos nome e descrição da categoria, e como método a gente vai cadastrar a categoria, né? Quando ela está se relacionando com a classe editora, a gente pode observar, através da multiplicidade, que a editora ela pode ser editora de vários livros, né? Já quando ela está ligada à classe categoria, um livro ele pode ter muitas categorias. E uma categoria pode ser categoria de vários livros, que é o que significa essa multiplicidade. Olá, meu nome é Cícero Romão e eu fiquei responsável por explicar os padrões GRASP, criador e controlador, certo? Então eu explicarei o criador, referente à parte da classe cliente, e o controlador, que será explicado com a classe pagamento, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui no Sublime para que fique melhor para ver, certo? Inicialmente vamos falar do criador. O padrão GRASP criador de uma forma simples de entender, imaginando que nós temos duas classes, uma classe 1, uma classe 2, uma classe A, uma classe B.
Referente que as duas estejam conectadas, onde há passagem de dados, há passagem de funções, e uma, por exemplo, é uma classe cliente e a outra uma classe qualquer, e essa classe qualquer for responsável por criar um cliente, certo? Por cadastrar um cliente que não existe ainda no sistema, essa classe qualquer vai ser a classe criador, certo? Ou seja, a nossa classe criador, ou criador, padrão GRASP criador, ele será aquela classe que conter uma criação, certo? Onde ela faça um cadastramento de um dado referente a outra classe. No nosso caso, o nosso sistema ele tem a classe cliente e tem a classe login. Não vou me ater aos detalhes da classe login, pois esta será explicada por outro membro da equipe. Porém, quando eu faço a tentativa de login, logo serão confirmados os dados, caso não sejam encontrados a opção de cadastramento. Esse cadastramento será feito na classe cliente, onde são realizadas os cadastros do cliente inicialmente, e elas comunicará com a classe endereço, onde será cadastrado o endereço do cliente. Logo, serão inseridos novos dados no banco através dessa classe. Ela vai criar um novo cliente no nosso sistema, certo? Seguindo então para o controlador, o nosso padrão GRASP controlador é um pouquinho mais complicado de entender do que o criador, mas de forma um pouco mais simples de entender seria mais ou menos assim. Dado a interface, que se comunicará diretamente com o usuário, a obrigação da classe que detém o padrão GRASP controlador é fazer com que as atividades, funções, trocas de dados, coisas que deveriam ser realizadas por essa classe, essa interface que está em comunicação com o usuário, sejam direcionadas para classes inferiores, as quais não estarão à vista, certo? Para que essas possam realizar então essas funções de forma que a interface permaneça limpa, permaneça utilizável, permaneça de forma intuitiva para o usuário, certo? Então a classe controladora ela é esse meio, ela é aquela que vai, entre aspas, dar ordens às outras classes, ou seja, iniciar funções em outra classe, fazer passagens de dados e o trabalho com essas funções. Ela vai demandar serviços, de certa forma. Logo, a nossa classe pagamento, que está se comunicando no nosso diagrama com a classe carrinho, a classe cartão e a classe depósito, ela vai direcionar as funções para essas demais classes, certo? Quando nós vamos realizar um pagamento, a primeira coisa a se fazer, obviamente, é informar um valor. O valor total a ser pago, por exemplo, seria, nesse caso, o valor a ser informado. E depois disso, o que acontece? Será feito o direcionamento de funções. Aliás, o direcionamento de atividades. Ou seja, neste momento eu tenho que realizar o pagamento, por exemplo. A minha classe pagamento vai direcionar, caso o pagamento seja o cartão, para que esse pagamento seja efetuado pela classe cartão. Logo, a classe vai estar responsável por todo o tratamento dos dados, assim como a realização do pagamento. Da mesma forma para a classe depósito. Logo, a nossa classe pagamento será a classe referente ao padrão GRASP de controlador, pois ela vai estar realizando o direcionamento de atividades para as demais classes, certo? Eu me chamo Ana Micaele e eu vou falar sobre o baixo acoplamento. A gente escolheu a classe depósito. O baixo acoplamento ele vai medir o quanto a classe depende de outra, está relacionada a outra, né? E a gente vai observar uma menor dependência entre as classes. Vai perceber também que a mudança em uma classe ela tem menor impacto em outras, né? No caso, a classe depósito, quando a gente vê no diagrama, a gente pode visualizar melhor a alteração dessa classe
pouco influenciaria em outras classes, né? Ela é, nós podemos dizer, independente. E aí, ela apenas está ligada, né, tendo um relacionamento de herança com a classe pagamento, onde aqui a gente decidiria de qual forma a gente iria estar efetuando esse pagamento. No caso, se fosse na forma de depósito, né? O João Pereira aqui falando de novo, para falar sobre os padrões gráficos. Eu vou falar sobre a coesão alta. Mas o que é a coesão alta? Certo? A coesão alta diz respeito à criação de classes que tratem de assuntos focados e bem definidos. Uma classe não coesa é aquela que trata de diversos assuntos distintos, tornando-se difícil de entender, de manter, de testar e evoluir e reutilizar. Então, assim, por que eu escolhi a classe login? Porque ela é uma classe bem definida. Ela é focada em uma coisa, que é efetuar o login do usuário do cliente no sistema. Ele vai pedir o usuário e a senha e vai logar no sistema. Então, ele é bem definido. É focado em apenas uma coisa, certo? E se eu fosse pegar outra classe, que não é tão focada assim, por exemplo, livros. Livros ele faz um monte de coisa. Vai cadastrar um livro, vai cadastrar o código de um livro, vai cadastrar um monte de coisa, entendeu? É focado em cadastrar livro? Mas ele tem várias outras coisas distintas dentro da própria classe. Então eu escolhi a classe login porque ela é mais focada em apenas uma coisa, logar no sistema. Certo? E agora o pessoal vai falar de outra padrão gráfico. O aluno Eric Nobre, eu vou falar um pouco sobre especialista, que é no caso a informática, um expert. Ele é um padrão de projeto de software, certo? Que ele parte a partir dos princípios conhecidos como GRASP, que é General Responsibility Assignment Software Patterns. É uma abordagem genérica que visa atribuir a responsabilidade de fazer ou conhecer algo ao especialista na informação. A classe que possui informação necessária para cumprir tal responsabilidade. O seu funcionamento deve-se a fazer algo a si mesmo. Ele tem essa obrigação. Ele tem a obrigação de fazer algo a si mesmo. Ele tem a obrigação de iniciar ações em outros objetos. Ele tem a obrigação de fazer algo para controlar ou coordenar atividades em outros objetos, certo? E ele tem as obrigações de conhecer tudo no projeto, conhecer os dados encapsulados, conhecer os objetos relacionados e conhecer coisas que se podem calcular. O problema disso é você precisa de um princípio geral para atribuir responsabilidade a objetos. Outro problema é, durante o projeto, são definidas as interações, certo? E é preciso fazer as escolhas sobre a atribuição de responsabilidade entre cada classe, porque senão vai ficar bagunçado. A solução para isso é atribuir uma responsabilidade ao especialista da informação, classe que possui a informação necessária para cumpri-la, e vai iniciar declarando claramente a responsabilidade dessa classe. Agora eu vou explicar a classe livre no nosso projeto, certo? Aqui é public class, aqui é todos os atributos relacionados à classe, título, autor, editora, categoria, tudo relacionado a um livro que deve ser cadastrado dentro do sistema. Aqui é o nosso construtor, certo? Public livro, passando todas as informações do livro e com os métodos set, que no caso vai ser para editar o livro. Também vai ter os métodos get para a gente pregar as informações no livro em outra situação, no caso, por exemplo, de adicionar esse livro ao carrinho, nessas ideias aí. Nosso cadastrar livro, ele vai pegar um scanner do Keyboard que a gente vai digitar, né? A gente vai digitar o título, a gente vai digitar o autor, a editora, todas as informações do livro. E é isso. E a gente também vai ter um método aqui, pesquisar livros, que essa pesquisa ela vai ser dada pelo, você vai poder pesquisar o livro pelo título dele e pelo autor. A gente vai digitar os livros que tem aqui, se está cadastrado ou não, e vai colocar uma chamada de sistema de entrada.
E aí a gente vai digitar o título e o autor e vai verificar se esse título existe dentro do projeto, dentro do sistema, se aquele livro existe e se o autor também existe. Se existir, o livro é encontrado, se não, o livro não é encontrado. É isso, esse é o nosso trabalho sobre da segunda avaliação de PDS, que é relacionada a um sistema de livraria e venda de livros online. Obrigado.